Alcione Altini, é muito bom recebê-la aqui no nosso programa toda semana. A senhora nos traz aí dicas importantíssimas para a gente cuidar da nossa alimentação. Eu confesso para a senhora, eu particularmente sou apaixonado por rúcula. Agora, sabe que tem gente que não gosta de jeito nenhum, doutor, dessas coisas. É verdade, Luana. Dá uma bronca, doutor, dá uma bronca. Filha pequena em casa. É mesmo, né? A Luana tem que começar a mudar os hábitos, porque ela tem que dar o exemplo, né, pra filhinha dela. Então ela tem que começar a mudar esses hábitos. Olha Escutou, só. dona Luana? Então tá bom. Isso aqui é a rúcula. Então a gente aqui hoje tem rúcula e tem agrião. Eu perguntei agora há pouco para a senhora, tem uma outra verdura que chamam de agrião também, né? Ele é maior, né? Como se fosse da mesma família também, né? Mas o gosto é um pouco diferente. Acho que até mais lá para as bandas do sul. Exatamente, que né? E tem o agrião que parece que é cultivado na água e o agrião que é cultivado a seco. Então também tem essa diferença. É o agrião hidropônico, né? Isso, chique, né? Eu sou particularmente fã da rúcula. Você faz uma saladinha assim, só com limão e sal, azeite, uma cebola, com arroz com feijão. Verdade. Olha só as novidades que a gente tem, tanto da rúcula quanto do agrião. Eles têm baixíssimas calorias, então eles estão indicados para as pessoas que querem perder peso. E tem caloria, Tem, mas é muito pouco. Então você lá, por exemplo, em uma xícara de agrião, você vai ter lá 10, 15 calorias. Então é baixíssima caloria, né? Tudo tem caloria, na verdade, né? É difícil um alimento que não tenha calorias, né? O importante é você distribuir essas calorias. E a rúcula e o agrião, eles fazem parte dos alimentos que a gente chama crucíferos, né? Então esses crucíferos, eles têm a capacidade de prevenir alguns tipos de câncer. Olha que interessante. Então prevenir câncer de pâncreas, de colo uterino. Então é muito interessante a gente usar a rúcula no nosso dia a dia da alimentação. É interessante isso que a senhora está falando, porque ao longo das semanas, quem é atento ao quadro deve prestar atenção nisso. Acho que a maioria dos alimentos, se não a totalidade dos alimentos que a senhora traz aqui, a senhora faz questão de citar que ajuda a prevenir um tipo de câncer. Então, se a gente tem uma alimentação balanceada, a gente acaba prevenindo essa doença. E uma coisa interessante, que o número de câncer tem aumentado muito aqui em Rondônia, em todo o país, em todo o mundo. De repente é porque a gente está comendo cada vez menos uma alimentação balanceada. Cada vez menos a gente está introduzindo os folhosos na nossa alimentação, os vegetais, e incluindo mais alimentos processados. Exatamente. Comida pronta. Exatamente. E a rúcula, além dela ser um crucífero, né, que ela tem essa prevenção do câncer, ela também tem a capacidade de diminuir a pressão arterial. Olha que interessante. Ela é rica em vitamina K, então ela quem ajuda... tem pressão baixa é contraindicado. Mas aí você associa com um outro alimento que daí você pode usar, ou então utilize em pequenas quantidades. E as pessoas que têm hipertensão, elas podem estar utilizando a rúcula e o agrião na forma de suco, que daí você tem uma concentração maior e daí você tem também um benefício maior para baixar essa pressão. Isso é uma outra coisa interessante que a senhora tem trazido aqui pra gente, que muitos dos alimentos que a senhora apresenta aqui, a gente acaba descobrindo que dá para fazer suco com eles. Eu, por exemplo, até hoje eu não sabia que dá para fazer suco de rúcula com agrião e laranja e vira um suco desintoxicante. Isso, porque ele tem bastante magnésio e potássio, então ela tem essa capacidade de retirar as coisas ruins do nosso organismo. Pode adoçar? Pode adoçar ou então não adoçar, ou usar, por exemplo, uma fruta mais doce, uma laranja, um abacaxi, que também vai dar um gosto melhor. A senhora orienta, por exemplo, substituir em muitos casos o açúcar pelo mel, doutora? Depende de quem é a pessoa. Se você é diabético, se você já tem um aumento de peso, não está indicado o mel. Então, se crianças menores de 2 anos, também não está indicado o mel. Então, a gente tem que saber quem é a pessoa que vai utilizar esse tipo de suco, tá certo? A rúcula também, ela tem baixo oxalato, e esses oxalatos são compostos que estão no vegetais que muitas vezes impedem a absorção de alguns minerais, principalmente o cálcio. E na rúcula a gente tem baixa desse oxalato, então você pode utilizar que a absorção de cálcio vai ser melhor. E outra coisa, a rúcula, ela também tem uma ação afrodisíaca.
Olha que legal, uma ação afrodisíaca. Olha só, minha gente, um afrodisíaco natural, né? E ela também dá mais energia aos músculos. Então, as pessoas que vão à academia para ter maior resistência a exercícios pesados, também está indicado a rúcula. Muito interessante. Então, aqui, rúcula e agrião, doutora, pode fazer parte da salada todos os dias? Devem fazer parte da nossa alimentação, assim, com frequência. Então, você deve utilizar pelo menos 3 vezes na semana. Não tem contraindicação? Não. E elas são mais baratas também. Você encontra com uma certa facilidade. Olha só, o agrião também é um crucífero e ele tem uma ação expectorante. Então, é muito interessante. Ah, tem até xarope tem de até mel, xarope. agrião, né? Então, por exemplo, se você tem tendências a resfriados frequentes, se você tem tendência a rinite, a alergia, é bom incrementar esse sistema imunológico. E uma forma de incrementar é através desses folhosos. Olha, e ele é rico em vitaminas. Um reforço no seu dia a dia. É isso que eu ia perguntar. Então, a propriedade que ajuda a prevenir resfriados e tudo mais é a vitamina C. É a vitamina C que tem uma concentração grande, além do magnésio, do potássio, que também é em grande quantidade. E ele também tem grande quantidade de clorofila. Então, também ele tem essa ação expectorante. Outra coisa que o agrião é importante, ele também tem uma ação como se ele protegesse as células que não são cancerígenas nas radioterapias. Então, por exemplo, o pessoal que está lá fazendo quimioterapia e radioterapia, a gente sabe que esses tipos de tratamento, eles não matam só as células cancerígenas, mas também matam células de rápida proliferação. E para pessoas diabéticas, ele também principalmente diabetes tipo 2, que ela tem uma diminuição da insulina, é como se ele ativasse essas insulina, a produção desse hormônio. Então também é muito interessante a pessoa diabética fazer uso do agrião. Aquela dica da salada vir antes da refeição principal é para colaborar com a saciedade, não deixar a pessoa comer muito, de repente extrapolar na questão do peso. E outra coisa, essa salada, por elas serem ricas em fibras, elas também fazem uma proteção no nosso estômago. Então, por exemplo, ela como se fizesse uma película lá no nosso estômago, que você pode utilizar outros alimentos que não vão conferir uma agressão a esse estômago. Olha, então é muito interessante você iniciar a alimentação, além da saciedade, que você vai diminuir a quantidade dos outros alimentos, você também confere proteção gástrica. Muito interessante a senhora toda semana aqui com a gente, doutora Alcione Altini, e hoje nós gostaríamos de homenageá-la, porque amanhã me parece que é o dia dos profissionais da nutrição, viu como a gente carinhoso, a gente lembra? Amanhã é o dia do nutricionista, eu também quero aqui externar a todos os meus colegas nutricionistas o meu beijo e dizer a importância do nutricionista hoje para a sociedade, né? A sociedade hoje tem que tomar consciência da importância da alimentação e o nutricionista é esse profissional que vai cuidar da sua alimentação, que vai cuidar também da segurança alimentar, o que se deve à higienização disso. Outro dia a gente teve aí um caso importante de intoxicação numa escola e a gente pensa, onde está o nutricionista, né? Então, essa contratação dos nutricionistas nas escolas, nas unidades de saúde, então tudo isso é muito importante para dar à sociedade uma alimentação melhor. Só uma dica importante aqui, é a sugestão para limpeza das folhas antes de preparar a salada, é só com água mesmo ou a senhora tem alguma dica especial? Para a gente retirar o excesso de agrotóxico, é importante você lavar e lavar muito. Usar às vezes até uma buchinha, deixa uma bucha só para isso e daí você esfrega, por exemplo, na couve, nos folhosos que tem assim maior extensão, você lave bastante, enxague bastante. Hipoclorito. E o hipoclorito, a ação dele é para tirar, por exemplo, as bactérias, o que tem que vai contaminar isso com vírus ou bactérias. Mas a lavagem ela é necessária para retirar o excesso de agrotóxico, que a gente sabe que é um problema sério hoje na nossa alimentação.
Conferiram aí as dicas então, doutora Alcione Altini? A gente aproveita que o ensejo para mandar aí a nossa homenagem, o nosso carinho a todos os profissionais da nutrição. Amanhã é o dia de todos eles. Com a presença da doutora Alcione Altini aqui, a gente acaba homenageando a todos vocês. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E hoje o beijo também vai para a Tiana, que está lá nos esperando, sempre assistindo o programa e que tem uma mão maravilhosa para cozinhar, e que Deus abençoe sempre para que você continue assim, sendo essa excelente pessoa. Beijo, Tiana. Valeu, doutora Alcione Altini. Semana que vem tem mais Saúde à Mesa aqui no programa. Beijo.